A primeira participação da Renault na Fórmula 1 foi feita pela subsidiária Renault Sport. Eles competiram nas últimas 5 corridas de 1977, com Jean-Pierre Jabouille em seu único carro, o Renault RS01. O carro era conhecido pelo motor Renault Gordini V6 1.5L Turbo, o primeiro motor turbo regularmente utilizado na história da Fórmula 1. No entanto, o carro e o motor de Jabouille se mostraram altamente não confiáveis, ganhando o apelido de chaleira amarela, e falhando em terminar qualquer uma das corridas apesar de sua potência comparativamente alta. A equipe teve dificuldades de qualificação e enfrentou problemas de confiabilidade ao longo da temporada, não conseguindo se classificar para algumas corridas e enfrentando falhas mecânicas frequentes. O ano seguinte foi desafiador e a equipe enfrentou 4 abandonos consecutivos devido a problemas nos motores, mas perto do final do ano, a Renault mostrou sinais de sucesso. Por 2 vezes, o RS01 se qualificou em terceiro lugar no grid, e embora terminar as corridas ainda fosse algo problemático, ele conseguiu terminar sua primeira corrida na mesma volta do líder em Watkins Glen, no final de 1978, dando à equipe um 4º lugar e seus primeiros pontos na Fórmula 1. Em 1979, o Renault RS10 se tornou o primeiro carro turbo a vencer um grande prêmio. A equipe não participou das 2 primeiras corridas de 78, na Argentina e no Brasil, mas voltou para o Grande Prêmio da África do Sul, em Kyalami. Já em Long Beach, Jabouille se classificou em 13º, mas abandonou novamente com o turbo falhando na volta 44. Ele foi o 12º na classificação para o primeiro Grande Prêmio de Mônaco da equipe, e deu à equipe seu primeiro final na Fórmula 1, terminando em 10º lugar, 4 voltas atrás do vencedor da corrida, Patrick Depailler, da Tyrrell. Arnoux ampliou isso em 1980 com vitórias consecutivas no Brasil e na África do Sul, ambas em circuitos de alta qualidade e altitude onde os Renault eram dominantes. Jabouille continuou a ter problemas com abandonos, mas em sua única pontuação ele emergiu vitorioso na Áustria. No final do ano, Jabouille sofreu um grave acidente e o jovem Alain Prost foi contratado para 1981. Em seus 3 anos com a equipe, Prost mostrou a forma que o tornaria uma lenda na Fórmula 1, fazendo com que a Renault terminasse em terceiro lugar no campeonato de construtores 2 vezes e um segundo lugar uma vez. Prost venceu 9 corridas com a equipe, enquanto Arnoux adicionou mais 2 em 1982. Arnoux saiu para a rival Ferrari após 1982 e foi substituído pelo americano Eddie Cheever. Em 1983, Renault e Prost chegaram muito perto de conquistar o título de pilotos, mas foram superados por Nelson Piquet na última corrida da temporada na África do Sul. Prost, então, foi demitido 2 dias após a temporada de 1983, após seus comentários públicos sobre a falta de desenvolvimento do Renault RE40, o que resultou em sua derrota para Piquet e a derrota da equipe para a Ferrari no campeonato de 83. Ele subsequentemente se juntou à McLaren, enquanto Cheever saiu para se juntar à Alfa Romeo. A equipe recorreu ao francês Patrick Tambay, que havia deixado a Ferrari, e ao inglês Derek Warwick, anteriormente na Toleman. Apesar de alguns bons resultados, incluindo Tambay dando à equipe sua última pole position no Grande Prêmio da França de 84 em Dijon, a equipe não foi tão competitiva em 84 e 85. Ainda em 85, ocorreu outro marco na Fórmula 1, quando a equipe correu com o 3º carro na Alemanha, no novo Nürburgring, que apresentava a primeira câmera dentro do carro que podia ser vista ao vivo por uma audiência televisiva. Em 1985, surgiram grandes problemas financeiros na Renault, e a empresa não pôde mais justificar os grandes gastos necessários para manter a competitividade da equipe da corrida. O CEO Georges Bess reduziu o envolvimento da empresa na Fórmula 1 de uma equipe de corrida completa para fornecedora de motores para a temporada de 86, antes de retirar a equipe completamente da Fórmula 1 no final daquele ano. O hiato da equipe francesa duraria até o final do século, quando em 16 de março de 2000, a Renault comprou a Benetton por 120 milhões de dólares, para retornar, assim, à Fórmula 1. A história da equipe adquirida pela Renault começou em 81, como a equipe Toleman Motorsport, sediada na Inglaterra. Em 1986, a equipe foi renomeada para Benetton Formula, após sua compra em 85 pela família Benetton. A Renault continuou a usar o nome do construtor Benetton para as temporadas de 2000 e 2001, com o nome Renault retornando em 2001 como marca de motor. Quando relatou a compra, o International Herald Tribune comentou que, abre aspas, a equipe não competirá sob o nome Renault até estar pronta para vencer e colher os benefícios de marketing, fecha aspas. Somente um ano depois, em 2002, essa mudança de nome ocorreu, sendo o nome agora a ser chamado de Renault F1, que competiu na temporada com os pilotos Jarno Trulli e Jenson Button,
que marcaram 23 pontos durante a temporada. Apesar de ter pontuado mais que seu companheiro de equipe durante 2002, Button foi dispensado pela Renault em 2003. Seu substituto foi o espanhol Fernando Alonso, que havia sido considerado impressionante como piloto de testes no ano anterior, e havia estreado pela Minardi. Alonso venceu o Grande Prêmio da Hungria de 2003, a primeira vez que a Renault havia vencido um Grande Prêmio desde o Grande Prêmio da Áustria de 1983. A Renault foi inovadora durante esse período, produzindo designs não convencionais. Em 2004, a equipe estava na disputa pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Trulli venceu o Grande Prêmio de Mônaco, mas sua relação com a Renault, especialmente com o chefe de equipe e ex-empresário de Trulli, Flavio Briatore, se deteriorou depois que ele consistentemente ficou abaixo do ritmo na segunda metade do ano e fez alegações de favorecimento na equipe em relação a Alonso, embora os dois colegas de equipe permanecessem amigáveis. Comentaristas frequentemente apontam para o Grande Prêmio da França como a gota d'água para Briatore, onde Trulli foi ultrapassado por Rubens Barrichello nos estágios finais da última volta, custando a Renault um duplo pódio e seu grande prêmio em casa. Ele subsequentemente anunciou que estava se juntando à Toyota para o ano seguinte e, na verdade, deixou a Renault mais cedo, pilotando para a Toyota nas duas últimas corridas da temporada de 2004. Esperando garantir um segundo lugar no campeonato de construtores, a Renault substituiu Trulli pelo campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve, para as três últimas corridas da temporada. A partir de 2005, a Renault viveu 2 anos mágicos. E me digam aí vocês, sentem saudades do nome Renault na Fórmula 1? Qual grande prêmio vencido pela equipe mais te marcou? Qual piloto é o mais lembrado por você? Deixa aí nos comentários. Giancarlo Fisichella substituiu Trulli para a temporada de 2005. Ele então aproveitou uma sessão de classificação afetada pela chuva para vencer a primeira corrida da temporada, o Grande Prêmio da Austrália. Fernando Alonso, então, venceu as 3 corridas seguintes para construir uma considerável vantagem no Campeonato Mundial de Pilotos, fazendo o mesmo pela Renault no Campeonato de Construtores. Enquanto isso, Fisichella abandonou várias corridas. Após o Grande Prêmio de San Marino, as lideranças de campeonato da Renault e de Alonso foram ameaçadas tanto pela McLaren e seu principal piloto na época, Kimi Raikkonen. A McLaren assumiu a liderança do campeonato de construtores ao garantir uma dobradinha no Grande Prêmio do Brasil, mas essa foi a corrida em que Alonso garantiu o título de pilotos, tornando-se o mais jovem piloto a vencer o título. Essa conquista foi seguida por uma vitória na China para garantir o Campeonato Mundial de Construtores para a Renault, depois que o carro do piloto da McLaren, Juan Pablo Montoya, foi seriamente danificado por uma tampa de bueiro solta na pista. Isso quebrou o domínio de 6 anos da Ferrari nesse título. Foi a primeira vez que a Renault ganhou o título como fabricante, e a Renault se tornou apenas o segundo construtor francês, após o triunfo da Matra em 69, e primeira equipe com licença francesa a ganhar o título. Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella foram mantidos para 2006. Alonso venceu o Grande Prêmio do Bahrein, assim como o Grande Prêmio da Austrália, e terminou em segundo na Malásia, atrás do companheiro de equipe Fisichella, garantindo o primeiro pódio duplo ou primeira dobradinha da Renault desde René Arnoux e Alain Prost em 1982. Alonso conquistou mais 2 segundos lugares, e em seguida, vitórias em casa na Espanha e no Grande Prêmio de Mônaco. Já Fisichella conquistou um 8º, 6º e 3º lugar nos Grandes Prêmios de San Marino, da Europa e da Espanha. A equipe comemorou o Grande Prêmio de número 200 em Silverstone, que foi vencido por Alonso. Conforme a temporada avançava para sua passagem pela América do Norte, Alonso venceu o Grande Prêmio do Canadá. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, a Ferrari teve uma vantagem de desempenho distinta durante todo o fim de semana. No entanto, a Renault foi a mais rápida entre todas as equipes usando os pneus Michelin. Fisichella terminou em 3º, enquanto Alonso ficou em 5º. No Grande Prêmio da França, se esperava que a Renault fosse mais rápida que a Ferrari, mas novamente a Ferrari teve a vantagem. Alonso ficou em 3º lugar na maior parte da corrida, incapaz de desafiar as Ferraris de Schumacher e Massa. No entanto, uma mudança tática para uma estratégia de 2 paradas permitiu que ele ultrapassasse Massa e terminasse em 2º. Mesmo com Schumacher na disputa pelo título de pilotos, com os pontos marcados no Grande Prêmio do Brasil, garantiram o campeonato de construtores para a Renault em 2006 e o bicampeonato de Fernando Alonso. Com a ida de Alonso para a McLaren em 2007, a Renault confirmou Giancarlo Fisichella e Heikki Kovalainen como seus pilotos titulares para 2007, com Nelson Piquet Jr. e Ricardo Zonta como pilotos de teste. Após uma temporada fraca, a equipe anuncia em dezembro que Fernando Alonso havia assinado com a Renault para 2008, e após o espanhol ter problemas com Ron Dennis na McLaren.
Alonso dirigiu ao lado do recém-promovido Nelson Piquet Jr. A equipe começou de forma semelhante ao ano anterior. A temporada foi marcada pelo incidente no Grande Prêmio de Singapura, no qual Alonso se beneficiou do acidente precoce de seu companheiro de equipe, mais tarde revelado como um acidente deliberado para ajudar o espanhol, para reivindicar sua primeira vitória da temporada e a primeira da Renault desde o Grande Prêmio do Japão de 2006. A Renault entrou na temporada de 2009 com grandes expectativas de competir pelos títulos mundiais. Porém, alguns problemas dificultaram isso, e apesar de uma suspensão inicial que foi posteriormente revertida, Nelson Piquet Jr. foi substituído por Romain Grosjean, após ser dispensado pela equipe, enquanto Fernando Alonso confirmou sua saída da Renault para se juntar à Ferrari em 2010 após conquistar um pódio em Singapura. Em 2010, a Renault vendeu uma participação majoritária na equipe para Genie Capital, uma empresa de investimentos sediada em Luxemburgo, e após trazer Robert Kubica para o lugar de Alonso, ao lado de Vitaly Petrov, a Renault viveu um 2010 de altos e baixos. Em 5 de novembro de 2010, a Renault estava prestes a reduzir seu envolvimento em 2011 e se tornar apenas um fornecedor de motores, com as equipes se aproximando de uma parceria com a Lotus Cars, para comprar uma participação de 25% na equipe. E então, outro hiato ocorreu, de 2012 a 2016. Em setembro de 2015, a Renault Sport F1 anunciou planos para adquirir a Lotus F1 Team, anteriormente propriedade da Renault até 2010. A intenção era competir na temporada de 2016 como Renault Sport Formula One Team, em resposta ao fim da parceria da Renault com a Red Bull. Houve especulações sobre a possível participação de Alain Prost, ex-piloto da Renault, em um papel de destaque na equipe. Para a temporada de 2017, Nico Hülkenberg se junta à Renault, Kevin Magnussen deixa a equipe para se juntar à Haas, enquanto Jolyon Palmer permaneceu por uma segunda temporada sendo substituído por Carlos Sainz, a partir do Grande Prêmio dos Estados Unidos. A equipe terminou a temporada em sexto lugar, acumulando 57 pontos. Em 2018, seus bons desempenhos colocaram a Renault em quarto lugar na classificação geral. Em 2019, Daniel Ricciardo se junta a Hülkenberg e a Renault soma 91 pontos no campeonato de construtores. Esteban Ocon, ex-piloto da Force India e reserva da Mercedes, se junta à Renault para a temporada de 2020, substituindo Nico Hülkenberg. A equipe teve um desempenho notável, com destaque para os resultados na Bélgica, onde terminaram em quarto e quinto lugar, marcando 23 pontos em uma única corrida, seu melhor desempenho até então. Daniel Ricciardo conquistou o primeiro pódio da equipe desde 2011, no Grande Prêmio de Eiffel, enquanto Ocon alcançou seu primeiro pódio e o terceiro da temporada para a Renault no Grande Prêmio de Sakir. Em 6 de setembro de 2020, a equipe Renault revelou que mudaria seu nome para Alpine a partir da temporada de 2021. Essa mudança ocorreu após uma reestruturação interna das duas empresas, com o objetivo de promover a marca Alpine, uma subsidiária do grupo Renault. A montadora francesa continuaria na Fórmula 1 como fornecedora de motores para a equipe Alpine. A equipe trouxe o velho conhecido Fernando Alonso para substituir Daniel Ricciardo, mantendo Esteban Ocon da equipe Renault de 2020. O destaque foi para a vitória de Ocon no GP da Hungria de 2021. Alonso também conquistou um pódio no GP do Catar. No final, a Alpine amargou um 8º lugar. Em 2023, a Alpine trouxe Pierre Gasly para fazer dupla com Esteban Ocon. Porém, após turbulências em relação ao desempenho do carro, a equipe prometeu uma revolução no design. E após as primeiras corridas de 2024, o desempenho dos franceses despencou e a equipe está passando talvez seu pior momento na categoria. A Renault nunca esteve 100% presente na Fórmula 1, como Ferrari e McLaren, sempre saindo quando o desempenho deixa a desejar e voltando. Será que veremos os franceses abandonando a categoria pela terceira vez? E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de comentar, curtir, compartilhar para ajudar a gente a trazer maiores e melhores conteúdos toda semana. É muito bacana fazer isso aqui, trazer informação da Fórmula 1 para vocês que gostam. Não tem preço. A gente curte muito isso aqui. Tem um preço, se inscrever. É isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, fui!